Bom, pessoal, então agora retomando o estudo do mandado de junção, nós vamos analisar quais são as normas constitucionais que servem de parâmetro para a impetração do mandado de injunção. Para tanto, é importante lembrarmos da própria finalidade do Instituto, do porquê esse Instituto, o mandado de junção, foi incorporado ao sistema jurídico brasileiro. Como nós vimos, a finalidade do mandado de injunção é combater a síndrome de inefetividade dos direitos fundamentais constitucionais que dependem de regulamentação para serem exercidos. Veja que essa conclusão quanto à finalidade do Instituto ela é autoevidente. Basta a própria leitura do inciso 71 do artigo 5º. Vamos novamente ao dispositivo? Olha lá. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Perceba que a Constituição aqui ela faz referência ao gênero, direitos constitucionais, direitos fundamentais, para depois ela especificar, seguindo, veja lá, e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, a primeira observação importante, desde logo, é que o manejo do mandado de junção não se dá apenas nas hipóteses de garantia do exercício, da efetividade de direitos relativos à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, mas sim é um remédio constitucional que se presta a garantir o exercício de qualquer direito fundamental que esteja inviabilizado quanto ao seu exercício em razão de ausência de norma regulamentadora. O parâmetro, portanto, são as normas constitucionais chamadas de não auto-aplicáveis, não auto-executáveis. Isso na classificação bipartida que eu vou trazer aqui para vocês quanto à eficácia das normas constitucionais. Ou ainda na classificação tripartite, as normas de eficácia limitada. E na classificação quadripartite, as normas dependentes de complementação, que são aquelas normas constitucionais que não são dotadas de eficácia por si só. Dependem da edição de outros atos para que elas então possam ser aplicadas. Mas aqui muito cuidado. Diferentemente da ADO, onde o parâmetro utilizado é qualquer norma constitucional não autoaplicável, não autoexecutável, de eficácia limitada ou dependente de complementação, lá na ADO. Aqui, o parâmetro é mais restrito do que o da ADO. O parâmetro não é qualquer norma não autoexecutável. Não é qualquer norma não autoaplicável. Não é qualquer norma de eficácia limitada. E não é qualquer norma dependente de complementação. Poxa, professor, você falou que são elas. Calma. Eu disse que o mandado de junção ele é manejado nas hipóteses em que você tem uma norma não auto-executável que não foi regulamentada, inviabilizando, portanto, a sua aplicação. Mas eu não encerrei ainda. Diferentemente da ADO, como eu falei, o parâmetro aqui é mais restrito. Não será qualquer norma não autoaplicável. Não será qualquer norma não autoexecutável, ou de eficácia limitada, ou dependente de complementação. Mas apenas aqueles direitos fundamentais que dependam de regulamentação para serem exercidos. Ou seja, o parâmetro que viabiliza o manejo do mandado de junção são as normas não autoaplicáveis que digam respeito a direitos fundamentais. Então não é qualquer norma não autoaplicável, mas apenas aquelas normas não autoaplicáveis que digam respeito ao exercício de direitos fundamentais, de liberdades constitucionais, especificamente
daqueles direitos inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, não apenas eles, como falaram. Então, como dito, o parâmetro ele é um pouco mais restrito do que o parâmetro em ADO. Lembrando da classificação das normas constitucionais quanto à eficácia, aquelas que dependem de complementação para serem aplicadas, na classificação bipartida, são chamadas de não autoaplicáveis. Na classificação tripartite, as normas de eficácia limitada. E na classificação quadripartida, as normas dependentes de complementação. Mas veja agora o cuidado que você deve ter. Quando se tratar, por exemplo, do parâmetro de controle em ADO, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quaisquer normas não autoaplicáveis, de eficácia limitada ou dependente de complementação servem como parâmetro de controle. Já quando se tratar de mandado de junção, apenas quando a norma não autoaplicável disser respeito a um direito fundamental. A norma de eficácia limitada tratar de um direito fundamental. E a norma dependente de complementação tratar de um direito fundamental constitucional, nessas hipóteses, que dependa de regulamentação para que ele possa ser exercido. Como dito, então, o parâmetro no mandado de junção ele é um pouco mais restrito do que o parâmetro em ADO. Portanto, a partir do que foi dito, muita atenção, o mandado de junção não se presta a garantir a efetividade de qualquer norma constitucional dependente de complementação. Não é qualquer omissão inconstitucional que é passível de correção via mandado de injunção, mas apenas aquelas omissões inconstitucionais que inviabilizem o exercício de direito e liberdade constitucional. Especificamente, não de forma excludente, não exaustivamente, aqueles direitos relativos à nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas de forma mais abrangente, qualquer direito fundamental que dependa de regulamentação para ser exercido. Então agora eu vou colocar para vocês o que nós aqui definimos quanto ao parâmetro em mandado de junção. Parâmetro. O parâmetro será direito fundamental que dependa de regulamentação para o seu exercício. Então, veja lá, direito fundamental que dependa de regulamentação para o seu exercício. Em outros termos, direitos fundamentais não auto-executáveis. O parâmetro deve ser norma constitucional não auto-aplicável e, repito, desde que se trate de direitos fundamentais. Porém, não qualquer norma não auto-aplicável. Muito cuidado com isso. Conforme dispõe o texto constitucional, conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Agora eu trago para vocês uma questão que exige uma atenção ainda maior, redobrada, que é o manejo do mandado de injunção para aquelas hipóteses em que a omissão inconstitucional não é condição direta para o exercício do direito fundamental, mas é uma condição indireta para que o direito fundamental seja exercido de forma plena. Então veja qual é a situação. Para que o direito fundamental seja exercido diretamente, não depende propriamente de uma regulamentação. Não depende. Contudo, para que esse direito seja exercido de forma plena, é necessário a edição de algumas leis que, por exemplo, coíbam condutas que possam, na prática,
inviabilizar o exercício daquele direito. E, professor, não entendi muito bem. Você vai visualizar quando eu der o exemplo. Mas veja só, então você tem um direito na Constituição. Para esse direito ser exercido, diretamente, não é necessário a edição de qualquer norma regulamentadora ou, eventualmente, ela já foi editada. Ou seja, não existe uma omissão direta em relação ao exercício daquele direito fundamental específico. Não existe. Contudo, o sistema jurídico deve, o deve é importante, editar normas que coíbam condutas que, uma vez praticadas, possam inviabilizar o exercício de um direito fundamental. Então perceba o seguinte, a não edição de determinadas normas, coibindo aquelas específicas condutas, ela prejudica o exercício de um direito fundamental. Então perceba que ela não está inviabilizando de forma direta o exercício daquele direito, mas indiretamente ela prejudica o exercício efetivo de um direito fundamental. Agora, quando eu exemplificar, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Vamos pegar a Constituição, artigo 5º, vamos ao inciso 42. Olha o que diz lá. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então veja que a Constituição ela indica que a prática do racismo ela deve ser criminalizada em conformidade com o que a lei determina. Perceba que a ausência de uma lei específica criminalizando o racismo, ela não inviabiliza diretamente, por exemplo, que o indivíduo exerça a sua cidadania. Não inviabiliza. Pelo menos não diretamente. Agora, a partir do momento em que você não tem uma norma coibindo o racismo, no caso, criminalizando o racismo, a prática do racismo, em razão da ausência de criminalização, ela acaba por prejudicar, por afetar o exercício pleno da cidadania daquelas pessoas que sofrem práticas racistas por não terem uma proteção legal que coíba e puna a prática racista. Então, a ausência de criminalização do racismo, por exemplo, ela não inviabiliza diretamente o exercício da cidadania e da dignidade do indivíduo, não diretamente, mas indiretamente ela prejudica o exercício da cidadania. Porque o direito acaba não tendo instrumentos para coibir essa prática, a prática do racismo, e consequentemente, você tem um sistema onde a proteção contra essa prática ela é enfraquecida. Consequentemente, prejudicando o exercício pleno de um outro direito fundamental, qual seja a dignidade, a cidadania daquele indivíduo. A questão a saber, portanto, é: o mandado de junção ele se presta a essas hipóteses? Em que se tratar de uma omissão não direta que inviabiliza o exercício do direito, mas indireta? E a resposta é positiva. A resposta é afirmativa. E o STF fez a análise dessa questão quando tratou da ausência de criminalização da homofobia. Disse o STF que a Constituição lá traz mandados de criminalização. A Constituição traz comandos constitucionais que estabelecem o dever, importante que seja um dever, o dever de se criminalizar determinadas condutas. Mas por que a Constituição estabelece esse dever de se criminalizar determinadas condutas? Para a proteção
de outros direitos fundamentais. Então, eu criminalizo a prática do racismo, por exemplo, porque eu quero coibir o racismo e, consequentemente, garantir ao cidadão um pleno exercício da sua dignidade, da sua cidadania. Eu criminalizo a homofobia para impedir a prática da homofobia, para coibir essa prática da homofobia e, consequentemente, garantir àqueles cidadãos o exercício pleno de sua cidadania. Então, a omissão nessa hipótese, ela não é uma omissão direta que inviabiliza o exercício do direito, mas é uma omissão indireta que enfraquece o exercício daquele direito fundamental. Enfraquece o sistema de proteção dos direitos fundamentais e, consequentemente, a eficácia daquele direito fundamental, ela acaba prejudicada. O exercício pleno daquele direito fundamental fica enfraquecido. Enfraquecido em razão dessa omissão, que não é direta, mas sim indireta. Veja lá, merece atenção a hipótese em que a omissão legislativa não é condição direta para o exercício do direito, que é por si só autoexecutável, mas sim uma condição indireta para o exercício pleno de determinado direito fundamental, tal como ocorre nas omissões inconstitucionais em cumprir mandados constitucionais de criminalização que enfraquecem o direito que se quer proteger via criminalização de determinadas condutas. Vamos agora à questão específica, ao mandado de junção específico em que foi apreciado essa hipótese de omissão indireta que prejudica, inviabiliza, enfraquece o exercício de determinado direito fundamental. Então, como falado, questão interessante, merece nossa atenção, ocorre quando a omissão inconstitucional não é condição direta para o exercício pleno de direito fundamental, mas sim condição indireta para o exercício pleno dos direitos fundamentais, das liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. É o que ocorre, como falado, com os mandados constitucionais de criminalização ou comandos constitucionais para que o legislador edite lei criminalizando determinada conduta, entendida a criminalização pelo Constituinte como condição essencial. Percebe aqui? A criminalização de uma conduta ela é condição essencial para o exercício pleno da cidadania, embora não seja condição direta. Retomando. Entendida a criminalização pelo Constituinte como condição essencial, embora não direta, para o pleno exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania. Por exemplo, a previsão constitucional do inciso 42, artigo 5º da Constituição, que diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Vamos agora à decisão no mandado de junção específico. Mandado de junção 4733. O tribunal, por maioria, conheceu do mandado de junção, vencia do ministro Marco Aurélio, que não admitia a via mandamental. Por maioria, julgou procedente o mandado de junção. 1. Para reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional. E 2. Aplicar com efeitos prospectivos até que o Congresso venha a legislar a respeito a Lei 7716, que trata do racismo, a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, nos termos do voto do relator, ministro Edson Fachin. Visto essa hipótese, eu trago para vocês mais uma hipótese
chamada também de omissão indireta na regulamentação daquele direito. É uma outra situação também importante que merece destaque e atenção de vocês. Bom, pessoal, muita atenção para não confundirmos essas duas hipóteses. Nessa primeira situação, não há qualquer problema quanto ao entendimento pelo cabimento do mandado de junção. Então você tem lá, por exemplo, um direito X na Constituição, que depende de regulamentação, e a lei regulamentadora não foi editada. Cabe mandado de junção. Ok. Isso é o que nós estudamos até aqui. Você tem, portanto, uma omissão direta, em razão da não edição da lei, que inviabiliza o exercício do direito fundamental. Aqui não temos problema algum. Agora a coisa muda um pouco. Nós temos lá um direito constitucional, direito Z, que depende de regulamentação para ser exercido. A lei regulamentando o direito, ela é editada. Contudo, o exercício propriamente do direito, ele vai depender não da regulamentação aqui diretamente da Constituição, via edição da lei, mas sim a partir da edição de um ato secundário infralegal que confira à lei executoriedade, em conformidade com o artigo 84, inciso 4, parte final da Constituição. Vamos lá. Veja o que diz. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 4. Parte final que eu quero, tá? Bem como, parte final, expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei. Vamos aqui tentar visualizar um exemplo, tá? Vamos ao artigo 7º da Constituição, inciso 4. Diz lá, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, imaginemos que você tem uma lei estabelecendo o valor do salário mínimo. Ok. Mas diz aqui, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo. E essa lei diga que cabe ao Executivo, a cada ano, anualmente, editar um decreto, atualizando, reajustando esse salário mínimo. E esse decreto não é editado. Seria o mandado de junção um instrumento adequado para essas omissões, para esse tipo de omissão? É o que a gente vai analisar, o que nós vamos ver agora. Omissão indireta ou ausência de regulamentação de lei. Então veja que aqui você tem a edição de uma lei que busca dar efetividade ao dispositivo constitucional, porém essa lei não é regulamentada como deveria ter sido. E acaba essa não regulamentação da lei indiretamente inviabilizando o próprio direito fundamental que se pretendia dar efetividade. Então veja lá. Mandado de junção 7300-DF. E veja o procurador, Defensor Público Geral Federal. Defensoria Pública. Então, procurador do impetrante, a Defensoria Pública, por exemplo. Seguindo, mandado de junção, renda básica de cidadania, lei, existe, portanto, uma lei editada, omissão do Poder Executivo Federal em fixar o valor do benefício.
Comatação da inconsolidade omissiva. Equilíbrio entre o indeclinável dever de tutela dos direitos e liberdades constitucionais, artigo 5º, inciso 35, e o princípio da divisão funcional de poderes, artigo 2º da Constituição, separação de poderes, além da observância às regras fiscais orçamentárias. 3. A falta de norma disciplinadora, enseja o conhecimento do REACH, apenas quanto à implementação de renda básica para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pobreza e extrema pobreza, na linha dos artigos 3º, inciso 3, artigo 6º e 23.10 da Constituição Federal. O Fundo de Combate à Pobreza possui receitas próprias e prioriza o atendimento de famílias situadas abaixo da linha de pobreza. Artigo 81 caput, parágrafo 1º do ADCT e artigos 1º e 3º, inciso 1, da Lei Complementar 111/2001. Bolsa Família, Lei 10.836, de 2004. De 2014 a 2017, milhões de concidadãos retornaram à extrema pobreza, inexistência, então agora grife, de atualização adequada. Inexistência de atualização adequada. Então veja que a omissão aqui não é na edição da lei propriamente, mas do ato infralegal que atualiza a regra estabelecida na lei. Então, voltando, inexistência de atualização adequada do valor limite para fins de enquadramento e também da quantia desembolsada pelo poder público. Política pública que necessita de atualização ou repaginação de valores. Proteção insuficiente de combate à pobreza. Veja nessa parte final. A ausência de atualização caracteriza proteção insuficiente. Ou seja, prejudica o exercício pleno daquele direito fundamental. Seguindo. Lei 10.835 e suas variáveis sociais, econômicas e jurídicas. Risco de grave despesa anual, realidade fiscal, econômica e social, na quadra atualmente vivenciada e agravada pelas consequências da pandemia em curso. Determinação para que o Poder Executivo implemente no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento do mérito a fixação do valor disposto no artigo 2º da Lei 10.835 para o extrato da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Artigo 8º, inciso 1, Lei 3.300, de 2016. Artigo 8º, inciso 1, diz lá, reconhecido o estado de mora legislativo, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Voltando. Determinação, portanto, para que o Poder Executivo Federal implemente no exercício fiscal seguinte, ao da conclusão do julgamento de mérito, 2022, a fixação do valor disposto no artigo 2º da Lei 10.835 para o extrato da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica em conformidade com o artigo 8º, inciso 1, da Lei 3.300, que regula o mandado de injunção. Seguindo. Apelo aos poderes legislativo e executivo. Aqui nós temos chamado apelo ao legislador. O nome é apelo ao legislador, mas serve também de apelo ao executivo, tá? Para que adotem as medidas administrativas e ou legislativas necessárias à atualização dos valores dos benefícios básicos e variáveis do programa Bolsa Família, isolada ou conjuntamente, e ainda para que aprimore os programas sociais de transferência de renda atualmente em vigor, mormente a Lei 10.835, unificando-os, se possível. Concessão parcial da ordem injuncional. Vamos agora sumarizar a decisão para vocês? O tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a ordem injuncional para 1.
determinar ao presidente da República que, nos termos do artigo 8º, inciso 1, da Lei 3.300, que regula o mandato de junção, implemente no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento de mérito a fixação do valor disposto no artigo 2º da Lei 10.835, de 2004, para o extrato da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica, extrema pobreza e pobreza, renda per capita inferior a R$ 89 e R$ 178, respectivamente, devendo adotar todas as medidas legais cabíveis, inclusive alterando o PPA, além de previsões na LDO e na LOA de 2022. 2. Realizar apelo aos poderes legislativo e executivo para que adotem as medidas administrativas e ou legislativas necessárias à atualização dos valores dos benefícios básicos e variáveis do programa Bolsa Família, isolada ou conjuntamente, e ainda para que aprimorem os programas sociais de transferência de renda atualmente em vigor, mormente a Lei 10.835, unificando-os, se possível. Tudo nos termos do voto do relator, ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão, vencidos, ministro Marco Aurélio. Relator, ministro Edson Fachin, ministra Rosa Weber e ministro Ricardo Lewandowski. Então é muito importante essa decisão recentíssima. Vimos, portanto, o parâmetro de controle. Vamos fechar esse bloco. Dá tempo de você tomar uma água rapidinho, esticar um pouquinho as pernas e nós já voltamos.